Também em 93, a estrela do Botafogo brilhou na América Latina. Isto é história para o clássico de Roberto Porto. O Botafogo fez uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro de 92. Conquistou o maior número de vitórias, 15 ao todo, e de pontos, 34. Mas fracassou redondamente na decisão contra o Flamengo no Maracanã. O resultado é que o presidente do clube, Emílio Pinheiro, dispensou simplesmente todos os jogadores que enfrentaram o rubro-negro da Gávea. O primeiro jogo terminou com vitória rubro-negra por 3-0. O empate em 2-2 na segunda partida deu ao Botafogo o vice-campeonato e a vaga na Copa Comembol de 1993. Isso não foi suficiente para o presidente do clube alvinegro. Emílio Pinheiro desmontou o elenco quase vitorioso e depois passou o clube a Mauro Ney Palmeiro. Do time vice-campeão sobrou um grupo de jogadores iniciantes e sem prestígio. Nenhum torcedor acreditava que o Botafogo fizesse uma boa campanha na Copa Comebol. E foi a todo risco que o clube disputou a competição internacional sob o comando do ex-campeão mundial capeta, o Carlos Alberto Torres. Só que o inesperado aconteceu. Depois de bater Bragantino, Caracas e Atlético Mineiro, o Botafogo chegou à final. O adversário era o Peñarol do Uruguai, 5 vezes campeão da Libertadores e 3 vezes do Mundial Interclubes. No primeiro jogo em Montevidéu deu empate por 1-1. A decisão no Maracanã foi dramática. O Peñarol fez 1-0, mas o Botafogo conseguiu virar para 2-1. Quando o título parecia na mão do time carioca, os uruguaios empataram e levaram a disputa para os pênaltis. Suélio, Perivaldo e André marcaram para os brasileiros. Da Silva foi o único a acertar do lado uruguaio. O goleiro William Bacana, um simples desconhecido, virou herói ao defender uma das cobranças do Peñarol. A disputa de pênaltis terminou em 3-1. E foi assim que um time desacreditado e integrado por jogadores literalmente desconhecidos conquistou o único título internacional oficial da história do Botafogo sob o comando de Carlos Alberto Torres. Até o próximo clássico. O William, Perivaldo, André, Cláudio e Clay. Nelson, Suélio, Marcelo e Alessio. Eliel e Simval. O Marcelo e Alessio eram atacantes também. O Carlos Alberto Torres montava um time que tinha praticamente 4 atacantes. Mas era assim que o time jogava. O Paulo é testemunha que ele não está lendo em lugar nenhum. Você está vendo, né? Eu vou falar para vocês de casa. Eu achava que ele lia tudo para falar. Ele sabe tudo de cabeça. Ele não leu em lugar nenhum. Ele nem sabia que ia perguntar isso para ele. E a grande curiosidade desse jogo é a história do público. Porque o Mauro Ney Palmeiro não quis abrir o Maracanã, colocar todos os ingressos à venda, porque a questão de economia não vai vender mais do que 20 mil ingressos. E tinha 20 mil pessoas, 25 mil pessoas lá de fora do Maracanã querendo entrar para ver o Botafogo campeão. O Botafogo que desmontou o time de tal maneira que você pegar o time vice-campeão que o Roberto Porto começou a mostrar, o time de 92 tinha Ricardo Cruz, Odemilson, René Playboy, que não era até tanta coisa, Márcio Santos, Valber, Carlos Alberto Santos, que era bom jogador, aí tinha Pingo, tinha Carlos Alberto Dias, tinha Renato Gaúcho, tinha Valdeir. Então era um time muito forte, completamente desmontado. E resultou num dos piores times da história do Botafogo, que terminou o Brasileirão em 31º lugar, com 32 participantes, e foi campeão da Copa Comebol. Bom, e a gente ficou aqui falando...